pessoal de análises clínicas, aqui é o professor Tobias e eu resolvi preparar essa videoaula aqui para vocês para facilitar ainda mais o entendimento, tá? Devido a esse período aí de pandemia que a gente está vivendo e como as aulas elas estão sendo à distância. Então, além do conteúdo que eu preparei, coloquei lá na plataforma e no grupo de vocês, eu também aqui vou estar demonstrando uma aula a respeito sobre o sistema digestório, tá legal? O bom da aula é que você vai poder parar, vai poder fazer as suas anotações e depois você vai poder apertar o botão para prosseguir aí no vídeo, tá? Bons estudos aí para vocês, vamos lá. Bom, o primeiro sistema que a gente vai falar hoje, a gente vai na realidade falar sobre o sistema digestório, né? Então, o que que acontece, né? Qual é a principal função do sistema digestório? A principal função do sistema digestório é, na realidade, fazer a clivagem dos alimentos. O que que significa clivagem? Clivagem significa dividir, repartir, né? Então, quando a gente está falando clivagem dos alimentos, a gente está falando que o sistema digestório ele vai quebrar os alimentos em partículas menores para que o nosso corpo ele possa absorver e os nutrientes absorvidos pelo aquele alimento que for quebrado, ele possa ser encaminhado até as células do nosso corpo, a fim de essas células captarem os nutrientes e conseguir fazer a sua reprodução celular, tá? Para fazer a manutenção do nosso corpo. Tudo bem? Tranquilo? Bom, o que que acontece? Devido a ter uma grande repartição, né, de alimentos a serem quebrados, o nosso sistema digestório ele vai ter, além do estômago, intestino delgado, intestino grosso, a gente vai ter também alguns órgãos que vão auxiliar, tá? É o que a gente vai falar agora. Vamos lá. Bom, o que que acontece nisso aqui? Se vocês observarem bem, a gente tem duas figuras, correto? Uma é uma imagem demonstrativa e a outra, na realidade, é uma imagem cadavérica. Tudo bem? O que que acontece nisso aqui? O sistema digestório, ele é um tipo de sistema que ele compreende da boca, tá? E ele vai percorrer até o ânus. Tudo bem? Tranquilo? Esse percurso, ele forma, na realidade, um canal. E esse canal é o que a gente chama de canal digestório. Tudo bem? Então, o que que seria o canal digestório? Canal digestório ou canal alimentar é um tubo contínuo que se prolonga da boca ao ânus, ao longo das cavidades torácicas e abdomopélvica. Então, o que que significa isso? É um tubo que, na realidade, ele vai conectar da boca, certo? Ele vai se prolongar até o ânus e, no momento desse prolongamento, ele, na realidade, o que que vai acontecer? Ele percorre a cavidade torácica e também vai percorrer a cavidade que? Abdominal e pélvica, que a gente chama de abdominopélvica. Tudo bem? É a cavidade que a gente tem. Tranquilo? Bom, o que que acontece? Além, né, da gente ter a boca, tá? A gente vai ter um tubo, né, digestivo que ele vai levar o alimento da boca até o estômago, que a gente chama de esôfago. A gente tem o estômago, a gente tem na realidade os intestinos ou o intestino grosso, que ele é dividido em colos, tudo bem? A gente vai ter na realidade o intestino delgado em suas porções. Então tudo isso aqui na realidade faz parte do tubo alimentar. Só que a gente vai ter alguns órgãos que a gente chama de órgãos acessórios. O que que são órgãos acessórios? São órgãos que na realidade eles auxiliam no processo de digestão, que é na realidade o fígado, a vesícula biliar, o pâncreas e todos os anexos da nossa cavidade oral. Tudo bem?
para ficar mais fácil, todos os órgãos que estão aí em vermelho, órgão e estrutura, são órgãos que na realidade vão auxiliar o processo digestório. Tá bom? Tranquilo? Então, relembrando, o sistema digestório, ele na realidade, ele é um tubo, ou melhor, que vai desde a boca até o ânus. Só que, né, a gente vai ter os órgãos pertencentes ao sistema digestório, que são a faringe, é o esôfago, é o estômago, é na realidade o duodeno, o jejuno, o ilho, né? Vamos fazer aqui o intestino delgado. E a gente vai ter também o intestino grosso, perdão, né? O mouse aqui tá ruim, né? Então aqui na verdade é o órgão, né, que vai fazer parte do canal alimentar. E aqui a gente tem aqui o intestino grosso, que ele é dividido em colos, né? Apêndice vermiforme, seco, né? Colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide, reto e ânus. Então esse é o canal da gente. E os órgãos acessórios que vão auxiliar o processo digestório, nós temos 4 na cavidade oral bucal, que é na realidade os dentes e a língua, as glândulas, vou falar para vocês que glândulas são essas, mas a saber, uma glândula sublingual, abaixo da língua, uma glândula submandibular, abaixo do arco da mandíbula, e a gente tem uma glândula parótida, que fica superiormente e inferiormente à orelha. Lembra da cachumba? Né? A cachumba ela vai justamente danificar essa estrutura aqui, mas daqui a pouco a gente vai ver. Tá bom? Tranquilo? Bom, quais as funções, né, do sistema digestório? A gente tem a primeira função que a gente chama de ingestão, né? O que seria a ingestão? A ingestão é nada mais, nada menos do que um processo que envolve colocar o alimento e líquido na cavidade oral. Essa é a primeira função. A segunda função do sistema digestório, né, que está aqui em amarelinho, a gente chama de secreção. O que é secreção? Vamos lá. Diariamente, as células da parede alimentar e dos órgãos digestórios, eles na realidade eles vão secretar aproximadamente 7 litros de água por dia, sem contar também que ele vai secretar algumas enzimas que vão participar da quebra do alimento. Tudo bem? Tranquilo? Então, a secreção, que é a capacidade que tem o nosso sistema digestório, através do órgão pertencente a ele e dos órgãos acessórios, secretar enzimas ali que vão auxiliar na quebra daquele nutriente que está ali constituindo o alimento. A terceira função do sistema digestório a gente chama de mistura e propulsão. O que significa na realidade mistura e propulsão? É o seguinte, no momento que a gente está inserindo o alimento, o que vai acontecer? Né? A musculatura, cadê o mousezinho? Tá. A musculatura na realidade interna, ela vai contrair e ela vai relaxar, fazendo com que o alimento ele venha se misturar às secreções, certo? E a capacidade que o alimento ele tem em se misturar e envolver, né, é o que vai facilitar a absorção desse alimento. Tudo bem? Tranquilo? Tá? O processo que a gente tem da movimentação, né, da movimentação do alimento até todos esses órgãos é o que a gente chama de motilidade. Tá? A terceira função é o que a gente vai chamar de digestão. Né? O que significa na realidade digestão? Digestão é na realidade que eu quebrar o alimento em partículas menores. Só que a gente vai saber que a digestão, a gente tem uma digestão, a gente chama de digestão mecânica, tá? A digestão mecânica ela ocorre na boca e a gente tem na realidade uma digestão que a gente chama de digestão química, tá? Que ela também acontece na boca e ela também vai acontecer nos demais órgãos. Bom, se eu ingerir um alimento, se eu secreto na realidade uma enzima para quebrar aquele nutriente daquele alimento, se eu empurro aquele alimento ao canal alimentar, e no momento que eu estou empurrando ele, eu estou misturando aquele alimento com a enzima, né, para quebrar nutriente,
automaticamente eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a digestão desse alimento. E eu vou fazer um processo que a gente chama de processo de absorção. O que é absorção? Absorção é nada mais nada menos do que a capacidade que a gente tem em absorver os nutrientes. Só que a gente vai saber que cada órgão especificamente ele vai na realidade absorver um determinado nutriente. Por exemplo, o nosso estômago na realidade ele vai secretar um hormônio que a gente chama de pepsina. Qual é a função desse hormônio? A pepsina é um hormônio que justamente serve para quebrar a proteína e absorvê-la. Tudo bem? Então, grande parte das proteínas que a gente ingere, né, essas proteínas, na realidade, elas estão sendo absorvidas através do quê? Do nosso estômago, tá bom? Bom, e por último, a gente tem um processo que a gente chama de defecação. O que é defecação? As escórias metabólicas, as substâncias não digeridas, né? O que vai acontecer? Elas serão, na realidade, expelidas, né? Elas serão expelidas pelo quê? Pelo canal alimentar, né, inferior, ou seja, né, pelo ânus, né? Então a gente vai na realidade expelir aquele material. Tudo bem? Tranquilo? Show? Tá dando para entender? Vamos lá? Deixa eu passar aqui. Então botei aqui um bonequinho aqui falando, né, canal alimentar desde a parte inferior do esôfago até o canal anal, tá? Beleza. Aí aqui, né, foi o que eu falei para vocês, da ingestão, da secreção, da mistura e propulsão, da digestão mecânica, digestão química. Tá legal? Tranquilo? Foi tudo aquilo que a gente havia falado, tá? Vamos lá, né? Absorção também, defecação. Bom, o que acontece nisso aqui? A gente tem uma coisa que a gente chama de camada de revestimento do, do trato gastrointestinal. O que significa isso? Deixa eu te explicar. Vou voltar aqui. Eu não estou falando para vocês que o canal digestório, eu já te falei, né? Eu não estou falando para vocês que o sistema digestório ele é através de um canal, né, que a gente chama de canal alimentar, né? Que vai desde a boca até o ânus. O que acontece? Esse canal aqui, esse canal, ele tem na realidade, ele tem várias túnicas. O que é túnica? Túnica é como se fosse um tecido. Como é que eu vou explicar isso aqui? Como se fosse um cano, tá? Um cano de PVC, e a gente tem uma parte mais lisa, que é a parte externa, e a gente tem uma parte mais enrugada, que é a parte interna, né? Então, o que acontece? Esse tubo digestório, na realidade, cadê o mousezinho? Ele é um tubo que ele vai conter várias camadas, e cada camada ela vai servir para proteger, para absorver, para fazer vascularização. Então é isso que a gente chama de camadas. Camadas ou túnicas, é o que eu coloquei aqui. Tá? Então o que acontece? Nós temos, né, aproximadamente algumas camadas de tecido. Né? Essas camadas é o que a gente tem, né, basicamente. Cadê? Mousezinho. A gente vai ter da parte. Cadê? A gente vai ter da parte interna até a parte externa, tá? Desse tecido. Tudo bem? Tranquilo? Então, o que acontece nisso aqui? Vamos lá. A primeira camada ou túnica que a gente tem, né, a gente vai chamar de uma túnica que a gente chama de túnica ou tela submucosa, né? A primeira túnica aqui que a gente tem, né? Ou também mucosa, né? Então, essa túnica que ela vai revestir esse canal, a principal função dessa túnica é o que? É, na realidade, vascularizar, tá, o canal digestório, e também ela vai servir para absorver os nutrientes. Tudo bem? Tranquilo? Bom,
A gente tem outro tipo de camada que a gente chama de túnica muscular, que é essa daqui. Qual é a função dessa túnica muscular? Cadê o mousezinho? A função justamente dessa túnica muscular é o seguinte: ela tem por função, né, fazer a contração do canal, ou seja, ela vai empurrar o canal até, até o final, né, dele mesmo. Então, justamente, ela vai contrair o alimento. Tudo bem? E por último, a gente tem uma túnica, que essa daqui a gente chama de túnica serosa. O que seria a túnica serosa? A túnica serosa é um tipo de túnica como se fosse uma membrana, né? Ela é composta por vários tipos de tecido: tecido conjuntivo, tecido epitelial. E essa túnica, na realidade, ela tem uma função de fixar, né, de fazer uma fixação do canal, tá, nas estruturas ali pertencentes ao sistema digestório. Então, basicamente, a gente tem três tipos de túnica. Tá? Não se atenta a isso aqui não. A gente tem uma túnica que a gente chama de túnica mucosa, né? Essa túnica mucosa ou submucosa, ela justamente vai ter vascularização, tá? Então ela faz com que várias veias, várias artérias, ela chegue até aquele canal para quê, professor? Para auxiliar no processo de absorção. Tudo bem? A gente vai ter uma túnica muscular. Para que serve essa túnica muscular? Para justamente fazer o processo de motilidade daquele alimento. Né? Então ele empurra o alimento, né, durante aquele canal. E a gente tem uma túnica serosa, que ela vai fazer o processo de fixação. Tudo bem? Tranquilo? Sem contar que também ela vai armazenar gordura, ela contém tecido linfático, para quê? É um tipo de tecido que ele vai combater micro-organismos. Então tudo isso aqui está envolvido. Cadê o. Como está? Tudo isso aqui vai estar envolvido em relação ao canal. Tá? Se você ver, ó, é um canal que ele é envolvido por várias membranas, várias túnicas. Cada túnica tem uma função que a gente já explicou. Tá legal? E o que vai acontecer? Os órgãos na cavidade abdominal, né, eles são envolvidos, tá? Olha só, eles são envolvidos, eles são suspensos por uma estrutura, tá? Que a gente chama de pregas, tá? Só que a gente vai saber que essas pregas, elas são, elas terão um nome, a gente vai chamar de aumento. O que acontece? Pode ser até que é batido. Todos os órgãos na cavidade abdominal, todos os órgãos da cavidade abdominal, eles vão ficar num espaço que a gente chama de peritônio. Então, peritônio, tá? É um tipo de cavidade na qual ela vai abrigar todos os órgãos do sistema digestório. E o que vai acontecer nisso aqui? Esse peritônio, na realidade, ele vai ter algumas pregas, ok? Essas pregas, elas vão fixar o alimento, elas vão fixar os órgãos na cavidade abdominal, onde a gente vai ter um tipo de prega maior, uma prega menor, tá? Uma prega sobre prega, uma prega fixando um órgão sobre outro e por aí vai. Tudo bem? Outra coisa é importante a gente saber que essa cavidade, ela é uma túnica serosa, né? Ou seja, ela está fazendo a fixação. Tudo bem? Então, o peritônio é uma túnica que ele está fixando esses órgãos aqui. Só que a gente vai saber que a gente precisa de outros tipos de túnica para fixar um órgão sobre o outro. Ok? Tranquilo? O que acontece? Veja bem, falando sobre peritônio. O peritônio ele é dividido em dois tipos. Eu tenho um tipo de peritônio que a gente chama de peritônio parietal. O que é parietal? Ele reveste a cavidade abdominal, ok? Ó, a cavidade abdominal é revestida por ele.
E eu tenho um peritônio que a gente chama de peritônio visceral. O que é peritônio visceral? Ele abrange alguns dos órgãos da cavidade, tá? O que acontece? Aqui, ó, peguei. Entre o peritônio visceral, ó, e o peritônio parietal, eu tenho uma cavidade, eu tenho uma abertura entre eles. Uma abertura entre eles. Essa abertura que a gente chama de cavidade do peritônio. Então, mais uma vez, o peritônio é como se fosse uma membrana que ele vai revestir, cadê o malzinho? Que ele vai revestir todos os órgãos, vai fazer uma ancoragem de todos os órgãos na cavidade abdominal. Só que tem a parte externa do peritônio que ele vai ficar o quê? Justamente ligado com a parte do abdômen, é o que a gente chama de peritônio parietal. E a gente vai ter uma parte que ela vai estar envolvida com os órgãos, que a gente chama de peritônio visceral. Então, entre esses peritônios, existe uma cavidade que a gente chama de cavidade do peritônio. O que acontece? Ou cavidade do peritônio ou cavidade peritoneal. Essa cavidade aqui, cadê o mousezinho? Essa cavidade aqui, ela tem um líquido. E esse líquido, qual é a função dele? É lubrificar essas estruturas. Para quê? Para não ocorrer atrito. Pode acontecer desse líquido aumentar. Quando esse líquido aumenta, é o que a gente chama de ascite. Né? O que é ascite? Ascite é nada mais, nada menos do que o acúmulo exacerbado de líquido nessa cavidade. E aí a gente vai ter que fazer uma coisa que a gente chama até de paracentese, que é drenar, tirar aquele líquido naquela região do abdômen do indivíduo. Por quê? Porque esse líquido ele vai aumentar e aí o que vai acontecer? Ele vai fazer uma pressão nos órgãos internos na cavidade abdominal, podendo levar a inflamação e podendo levar esse paciente o quê? A óbito. Então esse é o problema todo que se dá. Tudo bem? Só a nível de conhecimento, lembra que eu falei para vocês que que a nossa cavidade, né, ela é rica em sistema circulatório e sistema linfático? Em alguns casos, quando o indivíduo ele não consegue mais fazer processo de infiltração pelos rins, né, e muito menos fazer uma diálise, a gente vai fazer uma coisa que a gente chama de diálise peritoneal. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. O que é uma diálise peritoneal? A gente vai fazer uma punção justamente no peritônio. Por quê, professor? Porque ali a gente vai ter o quê? Um processo de filtração do sangue. Olha só que legal. Maneiro, né? Bom, vamos lá. Então aqui toda essa cavidade aqui é o que a gente chama de peritônio, só que esse peritônio ele é revestido por pregas. Tudo bem? Tranquilo? Então, o que acontece? O peritônio ele contém grandes pregas que se entrelaçam entre as vísceras. Tá? Essas pregas aqui, desculpa, é o que a gente vai chamar de aumento maior, mesentério, ligamento falciforme, e a gente vai ter também um aumento menor, que aqui a gente não consegue visualizar. Bom, vou falar cada um deles para você. Vamos lá, vamos primeiro falar do aumento maior. Essa prega aqui de coloração amarelada, tá? Ela tem essa cor porque aqui é onde a gente vai ter a gordura. Então, quando nós temos, como se diz, a gordura, o aumento da gordura na região abdominal, é porque na realidade a gente está aumentando essa estrutura aqui. Por isso que a gente fica bem cheinho, né? Ou seja, aumenta na realidade, aumenta essa estrutura. Por quê? Porque ali a gente vai armazenar gordura. Ok? Então, o que vai acontecer? O aumento maior, né? O aumento maior, o que vai acontecer? É a maior prega peritoneal. A maior prega peritoneal a gente chama de aumento maior. E o que ela vai fazer? Ela, na verdade, ela vai revestir o colo transverso, tá? Ela reveste o colo transverso. E ela também vai revestir o que? Parte do intestino delgado. Então ela reveste isso aqui, ó, que está aqui, ó. Olha lá.
colo transverso. E aqui no meio, quem a gente vai ter? Intestino delgado. Então ela reveste toda essa estrutura aqui. Tá bom? Tranquilo? É que aqui ela está intacta e aqui é como se a gente tivesse puxado e levantado. Então a gente consegue ver justamente onde está ancorada essa estrutura. Tá legal? Tranquilo? Show? Bom, a gente vai ter outro tipo também de prego que a gente chama de ligamento falciforme. O que é ligamento falciforme? O ligamento falciforme é essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura aqui. O que essa estrutura ela tem por função? Ela vai inserir o fígado na região o quê? Na região da parede abdominal anterior, e ela também vai inserir o fígado, né, na parede do diafragma, tá? Então, o ligamento falciforme ele vai inserir o quê? Ele vai inserir o fígado anteriormente à parede abdominal e também ela vai inserir aqui inferiormente ao diafragma. Só uma coisa para você entender é o seguinte, isso é interessante, o fígado é o único órgão digestório que está inserido na parede anterior, tá? Então, o único órgão que está inserido na parede anterior da região abdominal é o fígado, porque os demais são o quê? São posteriormente, tá legal? E quem é que vai inserir o fígado? Ligamento que? Falciforme. Tá legal? Tranquilo? Show? Beleza? Então, isso aqui é interessante, tá? Bom, vamos puxar para cá. Bom, falando aqui, ó, de novo, ó, sobre peritônio. Olha lá, ó, aumento maior. Lembra que eu falei, ó? Olha só onde ele vai estar ancorado. Ó, no colo transverso. E vai estar onde, ó? No intestino delgado, tá? Bom, se eu tenho um aumento maior, né? Aqui, ó, ligamento falciforme, o que ele vai fazer? Ele vai ancorar o fígado, ó, na parte anterior do abdômen, tá? E inferiormente a um músculo que a gente chama de músculo diafragma. Professor, e o estômago? O estômago eu estou vendo aqui na frente. Não, é que tá. É que a gente tirou um órgão. Esse órgão a gente chama de pâncreas. O estômago ele está posteriormente à região abdominal. O que é você posteriormente, professor? Atrás. Tá? Então, o que acontece nisso aqui? Além desse aumento maior, a gente vai ter um outro aumento, né? A gente vai chamar de aumento menor. E o que acontece nisso aqui? O aumento menor ele vai surgir como uma prega, tá? Anterior à túnica serosa do estômago, tudo bem? E aí o que ele vai fazer? Ele vai conectar, poxa vida, ele vai conectar o estômago ao duodeno. Então ele vai inserir esses órgãos aqui entre eles. Tudo bem? Tranquilo? Isso aqui é interessante por quê? Porque ele é o caminho para vários vasos sanguíneos, chegarem até o fígado. Tudo bem? Então ele vai ancorar o estômago ao duodeno. Tudo bem? Tranquilo? Show? Beleza? Vamos lá? Bom, eu queria falar aqui da boca, né? A boca, ela é a passagem, né, do alimento, né? A gente começa ali o canal digestório. Só o que acontece? A boca, ela é um tipo de órgão que contém... Órgão não, ela é um tipo de estrutura, né? Onde a gente vai ter outras estruturas anexas, que elas são importantes na parte acessória do sistema digestório. O que acontece? A boca, todo mundo sabe que a gente tem uma cavidade de dentição superior e uma cavidade de dentição inferior. Tudo bem? Poxa, os 4 primeiros dentinhos aqui da frente é o que a gente chama de incisos, né? Os 2 laterais a gente chama de pré-molares, né? Ou melhor, passei aqui, ó, perdão. Os 4 da frente a gente chama de incisivos.
Os dois laterais a gente chama de caninos, né? Os dois laterais, né, o antepenúltimo, a gente chama de premolares. E os últimos a gente chama de molares. Para que serve isso aqui? Os molares eles vão servir para quê? Para triturar o alimento. Os premolares eles vão servir o quê? Para esmagar e triturar o alimento. O canino ele rasga o alimento. E os incisivos eles vão o quê? Eles vão cortar o alimento. Tudo bem? Tranquilo? O que vai acontecer? É interessante a gente saber que a nossa dentição, né, os primeiros dentes a ser formados, no período de 6 a 8 meses, né, de 6 a 8 meses, a gente vai ter o que? Os incisivos centrais, de 6 a 8 meses, depois que são os dentes inferiores, tá? Então de 6 a 8 meses começa aqui na realidade nascer o primeiro dentinho da criança, né, na parte inferior, tá? A gente vai chamar de incisivo central. Depois de 8 a 2 meses, né, vai nascer os incisivos, né, centrais da parte superior. Então, primeiro é inferior, depois é superior. De 6 a 8, incisivo inferior. De 8 a 12 meses, incisivo o quê? Superior. Não é isso? Isso. E o que vai acontecer? Depois dos 12 aos 16 meses, a gente vai ter o primeiro molar. Depois dos 16 aos 24 meses, a gente vai ter o canino. Depois dos 24 a 32 meses, a gente vai ter o segundo molar. Depois, e por aí vai, tá? Então, isso aqui que a gente tem que entender. Só que veja bem, a nossa língua, a nossa boca, né, ela está dividida em uma parte dura e uma parte mole. Essa parte dura é o que a gente chama de palato duro, né, o céu da boca, e a parte mole é o que a gente chama de palato mole, tudo bem? E essa estrutura aqui, onde eu estou passando aqui o mouse, o pessoal chama de campainha, a gente vai chamar de úvula. Qual é a função da úvula? A função da úvula é que no momento quando a gente está mastigando, ela vai impedir que o alimento entre na cavidade que? Nasal. Então olha só que legal. Mas por causa de quê? Porque ela bloqueia a cavidade nasal, então ela impede que o alimento que suba. E aí a gente não tem essa complicação. Tá? O que vai acontecer? A nossa língua ela vai ficar fixada, tá, na nossa boca por uma estrutura que a gente chama de frênulo da língua. Tá? A gente também vai ter uma estrutura que vai fixar o lábio superior. A gente chama também de frênulo do lábio superior. Se eu tenho do lábio superior, automaticamente eu tenho que ter o quê? Frênulo do lábio inferior. Então, frênulo é uma estrutura que ela fixa. Só que quando a gente chama de lábio, ou seja, ela vai fixar o lábio, né, a cavidade oral. Tudo bem? Tranquilo? Qual outra coisa aqui que eu tenho que falar para vocês? Sim, né? Eu vou ter uma estrutura, né, bem aqui, né, entre o palato e a faringe. A gente chama de arco palatino, né? Esse arco aqui que ele está formando, a gente chama de arco palatino. Tudo bem? E a gente também, nas laterais do arco palatino, a gente vai ter uma coisa que a gente chama de tonsila palatina. O que é a tonsila palatina? Amígdala. Então as amígdalas vão ficar lateralmente aqui. Tranquilo? Show? Vamos lá. O que acontece? Na cavidade oral, a gente tem algumas glândulas que elas são extremamente importantes para secretar uma enzima, só que essa enzima ela é liberada através da saliva. As principais enzimas que a gente chama de pitialina e amilase salivar. Qual é a função dessas enzimas? A função dessas enzimas é justamente quebrar carboidrato e proteína. Por isso que é importante. Eu sei que algumas pessoas da turma sabem, mas outras não sabem, então tem que falar de qualquer jeito. O primeiro processo digestório ocorre na boca. Só que a boca, a gente vai ter o processo químico, o processo mecânico, que é justamente
pela língua, dentes e palato duro e palato mole. E agora a gente vai ter o processo químico, que vai se dar pelas glândulas salivares. A gente tem basicamente, né, alguns tipos de glândulas. Uma delas a gente tem a glândula parótida, né, que ela vai secretar saliva, tranquilo? Show? A glândula parótida ela vai ficar superiormente à orelha e inferiormente à orelha também. E a gente também vai ter uma glândula que ela vai ficar abaixo da língua, a gente chama de glândula sublingual, e a gente vai ter uma glândula que ela vai ficar abaixo do arco da mandíbula, que a gente chama de submandibular, ok? Então, justamente nessas glândulas é onde a gente vai secretar algumas enzimas para conseguir quebrar, né, as partículas ali que estão naquele alimento. Em média, a gente secreta de 1.000 a 1.500 ml de saliva por dia. Então, dá um total de 1 litro a 1,5 litro de saliva, tá? Por dia. Tudo bem? Pode acontecer da pessoa ela secretar muita saliva? Pode, mas aí não é normal. Ela tem uma complicação que a gente chama de cialorreia. O que é cialorreia? É o aumento exacerbado da produção de saliva. Ou, né, dependendo de um processo inflamatório das glândulas, ela pode ter a diminuição da produção de saliva, que a gente chama de cialosquese. O que é a cialosquese? A cialosquese é justamente a formação de cálculos salivares, tá? Então forma cristais na passagem da saliva através desse tubo que a gente chama de ducto, e aí pode acontecer o que? Uma obstrução que tem que fazer uma intervenção cirúrgica, tá bom? Tranquilo? Para na realidade a gente conseguir remover esse ducto. Vou mostrar aqui para vocês. Tem um videozinho aqui no YouTube. Vou mostrar aqui para vocês aqui agora. Espera aí. Demora, né? Aqui, ó. Aqui, um minutinho, ó. Vamos lá. Tem que fazer justamente uma incisão, ó, para retirar o cálculo, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. São cálculos. Maneiro, né? Isso aqui foi devido por causa de quê? Isso é justamente devido à obstrução. Aí pode acontecer em vários lugares. No vídeo aqui, foi aonde? Foi na glândula o quê? Sublingual. Então a gente tem um ducto aqui sublingual e aí fez aquela incisão. Tranquilo? Né? Bom, a gente tem aqui os dentes, né? Como eu havia falado, a gente tem os dentes incisivos, a gente tem os dentes
molar, pré-molar, né? E a gente tem a estrutura aqui do dente. O dente é o seguinte, o dente ele tem três porções, né? A primeira porção, todo mundo sabe, né? A gente chama de coroa do dente, né? Onde a gente vai ter aqui o esmalte do dente. A terceira parte a gente chama de colo do dente, né? Ele vai ser bem vascularizado e inervado, e a gente tem a raiz do dente, né? É onde, como se fosse um receptáculo, é onde vai ancorar o dente na gengiva. E esse dente ele vai ser nutrido através de artérias e vai ser inervado através de nervos. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola? Aqui tá os dentes, né? Como eu havia falado para vocês, ó. Na criança a gente tem 20 dentes, né? E no adulto a gente tem 32 dentes, tá? Só que a diferença é o seguinte: a, dif a diferença é que na criança os dentes eles são subdivididos em ordem alfabética, já no adulto é através de numeração. Na criança, os dentes a gente chama de primeira dentição, né? Ou dentição descida. E no adulto a gente chama de segunda dentição ou dentição permanente. Tudo bem? Aí eu coloquei para vocês, ó, nos dentes descidos, ou seja, que você chama de dentes de leite, eles vão aparecer por volta dos 6 meses de idade, aproximadamente. Tá? E aparece 2 dentes a cada mês. Foi o que eu falei aqui para vocês, ó. Deixa eu pegar aqui um mauzinho, peguei. Né? Na parte aqui inferior, ó, de 6 a 8 meses, quem a gente vai ter? O incisivo central, parte inferior. De 8 a 12 meses, a gente vai ter o que? O incisivo central superior. Tranquilo? Depois, aí a gente vai ter em pares, né? Dos 12 meses a 24 meses, a gente vai ter o que? A gente vai ter o primeiro molar, depois a gente vai ter o incisivo lateral, de 24 meses, de 16 a 24 meses, a gente vai ter o canino e por aí vai. Tudo bem? Tranquilo? Show? Aqui está o resuminho, né, para vocês, né, em relação à bochecha, atividades, alimentos. Né? E aqui eu vim falar sobre o esôfago. Né? O esôfago ele é um tubo muscular que vai ligar a boca ao estômago. Espera aí. Ele ligar a boca ao estômago, tá? Isso que a gente chama de esôfago. Então ele é um tubo oco. Só que ele é dividido em uma parte que a gente chama de esôfago cervical, esôfago torácico e esôfago abdominal. Então essa é a divisão aqui que a gente tem do esôfago, né? Então até a sexta vértebra cervical, a gente vai ter a parte cervical, né? Após a sexta vértebra, a gente vai ter... Cadê o mousezinho? Puxa vida, tá falhando aqui o mouse. Né? A gente vai ter o esôfago torácico e inferiormente a gente vai ter o esôfago abdominal, tá? O que acontece? Aqui, ó. Viu? Ó. O esôfago torácico ele vai, né? Ele entra em contato com a artéria, né? A artéria aorta, né? Da região aqui torácica, tá? O que acontece? O esôfago, tá? O esôfago é quando a última porção dele, ele atravessa a musculatura diafragma. Tá? Diafragma é um tipo de musculatura que auxilia no processo da respiração. Então o esôfago ele penetra no diafragma. Então o diafragma ele tem uma abertura. Essa abertura é que a gente chama de hiato, tá? Hiato esofágico. Hiato esofágico é uma abertura que faz com que o esôfago penetre no diafragma para onde? Para chegar até o estômago. Tá bom? Tranquilo? O que acontece? Pode acontecer
da pessoa ter um afrouxamento dessa estrutura. E o afrouxamento dessa estrutura é o que a gente chama de hérnia de hiato. Alguém já ouviu falar disso? Hérnia de hiato? O que seria a hérnia de hiato? A hérnia de hiato é quando essa parte inferior ela tende a subir. E aí, o que pode acontecer? Parte do estômago sobe para a cavidade torácica. Esse indivíduo, seja homem ou mulher, ele na realidade ele vai sentir um grande desconforto respiratório, ele sente uma grande queimação que a gente chama de comumente de boca do estômago, pode ter náuseas e, se não for por processo medicamentoso, tem que fazer uma intervenção cirúrgica. Tá? Quais são as causas? Obesidade, parede abdominal enfraquecida, então a pessoa que ela tem um abdômen enfraquecido pode favorecer para desenvolver esse tipo de doença, e também o abuso de alimentos bastante condimentados. O que é isso? Sazão, arisco, são alimentos que vão favorecer o processo inflamatório dessa região, ele tende a subir. Por isso que a gente fazer abdominal é interessante para quê? Para justamente fortalecer essa estrutura aqui. Tá bom? Lógico que, pô, se eu tenho um parente meu que ele já apresenta isso, por exemplo, parente de primeiro grau. Ah, meu pai teve isso, ah, minha mãe teve isso, meu irmão teve isso. Aí as complicações elas podem piorar. Bom, vou falar aqui um pouco aqui do estômago, tá? Vou falar da anatomia dele, depois eu vou falar da fisiologia dele. O estômago é o seguinte, ó, a última parte do esôfago, ele vai na realidade se conectar com o estômago. O que acontece? O estômago, ele é um órgão que ele produz uma coisa que a gente chama de suco gástrico, ou também a gente chama de HCl. Então, o que acontece? Para o conteúdo do estômago ele não retornar ao esôfago, a gente tem uma válvula, a gente tem um músculo em formato de espiral que a gente chama de esfíncter. E esse esfíncter aqui é o que a gente chama de esfíncter esofágico. Então, o que é o esfíncter esofágico? O esfíncter esofágico é uma válvula que impede com que o alimento do estômago ele venha o quê? Ele venha retornar ao esôfago. Então, existem complicações neurológicas de algumas pessoas que elas tendem a produzir vômito. Né? Então, elas vão intencionar o vômito. Então, o que elas fazem? Elas colocam dentro da boca e tende a forçar o vômito. Qual o problema disso? O problema é que você perde a contração desse esfíncter, o conteúdo estomacal ali entra no esôfago e futuramente a pessoa pode ter câncer de esôfago. Mas por causa de quê? Porque o único local que consegue abrigar o suco gástrico é o estômago. O esôfago ele não consegue abrigar esse conteúdo porque ele não tem uma coisa que a gente vai ver daqui a pouquinho que a gente chama de mucosa. Tá? Mucosa é como se fosse uma película que vai envolver internamente o estômago para proteger do próprio suco que ele produz. Tá? Então a gente vai ter aqui uma coisa que a gente chama de esfíncter esofágico. Então, o que acontece? O estômago ele é dividido, tá, em algumas porções. A primeira porção do estômago a gente chama de cárdia. Cárdia é a primeira porção do estômago. E é nessa estrutura que a gente vai ter o esfíncter esofágico. Tá? Tudo bem? Bom, o estômago ele é dividido em duas curvaturas. Uma curvatura maior e uma curvatura menor. A curvatura maior do estômago ela sempre vai estar para o lado esquerdo do paciente. Tá? Então isso é interessante por quê? Porque quando você for pegar um estômago, você vai saber que lado que ele está. Está do lado direito, está do lado esquerdo. Então a curvatura maior ela sempre vai estar no lado esquerdo. Ela vai estar intimamente ligada com o órgão que a gente chama de baço. E o estômago ele vai estar o quê? Ele vai estar superiormente à cavidade abdominal, do lado o quê? Do lado esquerdo. Então meu estômago ele fica lateralmente no lado esquerdo superior do abdômen. Ele não fica no meio do abdômen. Ah, mas
Por que então que a gente fala que a gente, quando a gente está com alguma queimadura, a gente fica, queimadura não, quando a gente está com alguma irritação no estômago, a gente sente, bota a mão bem no meio da barriga. A gente vai colocar bem no meio da barriga porque essa última porção do estômago ela vai justamente ficar na parte medial do abdômen, tá? Então, voltando à situação, a gente tem a carne, a gente vai ter uma coisa que a gente chama de curvatura maior e a gente vai ter uma curvatura menor. Na parte superior da curvatura maior, a gente tem uma coisa que a gente chama de fundo gástrico, tá? Tranquilo? E a gente vai ter uma parte no meio aqui do estômago que a gente chama de corpo do estômago. E na porção final do estômago a gente tem uma coisa que a gente chama de piloro. Tudo bem? Então é cárdia, fundo, corpo e piloro do estômago, tá? O que vai acontecer? No momento que a gente coloca o alimento para dentro do nosso estômago, através dali do esôfago, ao bater na parede do estômago, né, o nosso suco gástrico ele vai ser produzido justamente nessa região aqui. Essa região aqui é que a gente chama de antro pilórico, que é o quê? Que é a divisão entre o piloro e o corpo aqui do estômago. Então a gente vai ter uma coisa que a gente chama de antro piloro. Então, no momento que o alimento ele cai aqui, se você reparar bem, a gente tem uns desenhos aqui meio rugoso. Isso aqui é o que a gente chama de prega gástrica, tá? Prega gástrica é o que? É uma estrutura que ela vai produzir o suco gástrico. Então, o suco gástrico ele é produzido através do alimento, tá? E quem vai liberar o suco gástrico é um hormônio que a gente chama de gastrina. Então, a gastrina é um hormônio que faz com que as pregas gástricas venham a secretar o que? O ácido clorídrico, que a gente chama comumente de suco gástrico. Esse suco gástrico ele tem um pH bem ácido e essa acidez é importante para quê? Para justamente auxiliar na quebra de proteína e também na quebra de gordura. Então, a primeira absorção de gordura, né, ela vai se dar justamente aqui no estômago. Então, parte da gordura é absorvida pelo estômago e essa gordura ela vai ser absorvida em forma de triglicerídeos. Eles vão ser absorvidos pelo sistema linfático que irriga o estômago, vão cair na corrente sanguínea e posteriormente eles vão complementar uma coisa que a gente chama de colesterol. Né? E o colesterol é a formação de uma proteína com uma gordura, só que a gente tem diferença de densidade. A gente vai ter uma densidade maior, né? Que a gente vai chamar de boa proteína, que é o HDL, e a gente vai ter uma densidade menor, que a gente chama de LDL, colesterol ruim. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Então, esse aqui na realidade é o nosso estômago. Agora, já que o estômago ele tem um esfíncter aqui, obrigatoriamente ele tem que ter o que? O esfíncter na parte que? Inferior. Por quê? Pelo seguinte fator, o suco gástrico ele não pode penetrar na primeira porção do nosso intestino delgado, que a gente chama de duodeno. Então a gente vai ter um esfíncter aqui que a gente vai chamar de esfíncter pilórico. Ele fecha, né, a passagem aqui do conteúdo gástrico para o duodeno. Se você ver bem aqui na imagem, olha a diferença de parede que eu tenho dessa estrutura aqui para essa, tá? Professor, então o que vai impedir com que o suco não venha corroer a parede do duodeno? É no próximo slide que eu vou falar para vocês, tá? Aqui a gente tem, né, um fragmento, né, do estômago, tá? Ó, túnica mucosa, lembra dela? Ó? Submucosa, túnica muscular e por último a gente tem a túnica serosa. Foi aquilo que eu tinha comentado com vocês, tá? Interessante, ó. Isso eu esqueci de falar com vocês. No momento que, bem lá na frente, ó, passei aqui. No momento que a gente consegue mastigar e triturar o alimento, esse alimento, como ele vai ser triturado, vai ter enzimas ali, a gente chama de bolo alimentar. No momento que o bolo alimentar ele é empurrado pelo esôfago e vai para o estômago, onde o estômago ele secreta o suco gástrico, a gente chama ele de quimo, tá? Onde está aqui, ó, funções do estômago: mistura salivas, alimentos e suco gástrico para formar o quimo.
serve como um reservatório para o alimento antes da liberação para o intestino delgado, tá? Secreta suco gástrico, né? A função do suco gástrico é matar bactéria, ó, quebrar proteína, né? Pepsina, né? Que eu falei para vocês, ó, e isso eu tinha até me esquecido, mas está aqui, ó. Ele também vai produzir um outro hormônio que a gente chama de fator intrínseco. O que é isso? Ele auxilia na absorção de vitamina B12. Isso é importante porque a pessoa que ela quer fazer redução do estômago, infelizmente ela é uma pessoa que ela vai ter o quê? Ela vai ter anemia. Por quê? Porque no momento que você faz a redução do estômago, você faz o corte nessa região aqui, né, para unir o estômago ao piloro, ou seja, a outra parte, você acaba não produzindo mais esse tipo de hormônio. E aí você tem uma anemia que a gente pode chamar de anemia o quê? Megaloblástica, né? As hemácias ela aumenta tão grande de tamanho que a produção ela vai se tornar ineficaz, que a gente vai chamar de anemia, tá? Intestino delgado, a gente vai falar agora, né, sobre ele. O intestino delgado, ele vai do duodeno, né, até o íleo, tudo bem? O intestino delgado, ele tem, em média, aproximadamente, né, 2 metros, né, de comprimento, aproximadamente. O que acontece? O intestino delgado ele é dividido em, ele é dividido em duodeno, jejunum e íleo. Essa é a divisão do intestino delgado. Vamos lá. Deixa eu voltar. A gente vai ter aqui uma parte que a gente vai chamar de duodeno. Se chama duodeno porque ele tem como se fosse 12 dedos, a gente consegue medir. A gente vai ter uma parte que a gente chama de jejunum. A gente chama de jejunum porque ele fica a maior parte do tempo sem receber alimento. E a última porção a gente chama de íleo, né? Que vai justamente ligar o intestino delgado ao intestino grosso. O que acontece? Qual é a função do intestino delgado? É justamente absorver o que? Nutriente. Essa é a principal função do intestino delgado. Tá? E qual é a principal função do intestino grosso? A principal função do intestino grosso é absorver o que? Água. Tá? E o intestino grosso ele vai ser dividido em apêndice vermiforme, seco, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, sigmoide, reto e ânus. Essa aqui é a divisão do intestino grosso. Tá bom? Tranquilo? Bom, o que acontece? A gente tem alguns órgãos que a gente chama de órgãos acessórios. Os órgãos acessórios é o fígado, é a vesícula biliar e é o pâncreas, tá? Eu vou falar cada um deles aqui agora pra gente rapidinho. O que acontece? Lembra que eu falei pra vocês sobre... Tá bom aqui. Lembra que eu falei pra vocês sobre o duodeno receber suco gástrico? No momento que o suco gástrico ele vai penetrar no duodeno, o que vai acontecer? O nosso pâncreas, na realidade, ele vai secretar um tipo de estrutura que a gente chama de suco pancreático. O que seria o suco pancreático? Suco pancreático é um tipo de produto que o pâncreas produz para quebrar gordura, proteína e carboidrato. E ele tem um pH muito alcalino. O que é pH muito alcalino? É um pH muito alto e ele vai inativar a acidez do suco gástrico ao penetrar ao duodeno. Então essa é a função do suco pancreático. Por isso que ele vai inativar a acidez do suco gástrico ao duodeno. É que está aqui a imagem aqui, ó. A gente vai ter um ducto aqui colédoco, a gente vai ter um ducto pancreático, tá? E o que eles vão fazer? Eles vão, na realidade, formar um tipo de ampola que a gente chama de ampola hepatopancreática. Então elas vão se formar aqui na parede do duodeno para secretar o suco gástrico. Tá legal? Outra coisa também aqui interessante a gente saber é em relação ao nosso fígado, tá? O fígado ele vai auxiliar no processo digestório, por quê? Porque ele vai armazenar glicose, que é açúcar,
e também ele é responsável por um processo que a gente chama de bilirrubina, né? Então, o fígado ele vai pegar aquelas hemácias que duram 120 dias. A gente vai ter a quebra da hemácia. A quebra da hemácia ela vai ter uma parte que a gente chama de heme, uma parte que a gente chama de globina. A globina ela vai ser absorvida em forma de proteína e a parte heme ela vai futuramente se transformar em biliverdina. Essa biliverdina ela vai ser absorvida pelo fígado, ela vai se transformar em bilirrubina, e essa bilirrubina ela vai ser convertida em forma de bile. E qual é a função dessa bile? Essa bile ela vai ser armazenada na vesícula biliar. Para quê? Para quebrar gordura. A pessoa que ela tira a vesícula biliar, ela tem, na realidade, uma grande sensibilidade à gordura. Quando ela come um alimento rico em gordura, ela passa mal, sente vômito, muitas das vezes ela tem até diarreia. Por quê? Porque o meu corpo ele não consegue quebrar. Tá? Então, o fígado ele vai fazer justamente isso. Tudo bem? Tranquilo? Outra função, né, quando a gente está falando aqui de pâncreas, a gente tem que entender o seguinte, que o pâncreas ele é um órgão retroperitoneal, ele fica atrás ali do peritônio, ele é dividido em cabeça do pâncreas, que vai acoplar o duodeno, ele tem uma parte que a gente chama de corpo do pâncreas, e ele tem uma última porção que a gente chama de cauda do pâncreas, que fica o quê? Superiormente à região abdominal, no lado, lateralmente à esquerda, em sentido ao baço. Tá? O pâncreas ele é uma glândula mista. Por que, que ele é uma glândula mista? Deixa eu ver se tem aqui. Não tem problema. É uma glândula mista porque ele vai secretar três tipos de hormônios. Ele vai secretar um hormônio que a gente chama de insulina, cuja a principal função, tem outras, mas cuja principal função é captar a glicose corrente no sangue e transportar para o interior da célula. Você tem que lembrar que nem toda célula precisa de insulina. Cérebro e músculo não precisa de insulina obrigatoriamente para conduzir a glicose para o interior das suas células. Então isso é interessante você saber. O segundo hormônio que a gente vai ter, a gente chama de hormônio glucagon. O que é o glucagon? O glucagon é um hormônio que quando nós estamos em período de jejum, principalmente quando a gente dorme, é natural porque a glicose do nosso corpo diminua. Então, o glucagon ele é um hormônio hipergliceminante. O que significa isso? Quando os níveis de glicose se encontram baixos, ele faz com que parte da glicose que foi introduzida no fígado sob forma de glicogênio, ele vai na realidade quebrar esse glicogênio, né, em uma partícula menor para na realidade restabelecer a concentração de glicose no sangue. Professor, fala para mim, o que é glicogênio e glicose? Todo carboidrato, quando você faz uma ingesta, esse carboidrato ele vira açúcar e esse açúcar se transforma em glicose. Essa glicose ela vai servir como uma fonte energética. Só que acontece? Tudo que o teu corpo não utiliza, ou ele joga fora ou ele guarda, porque ele não sabe o dia de amanhã. Então, a glicose que ele vai guardar no tecido, ele pode guardar nos rins, ele pode guardar no músculo, e grande parte da glicose, que ele não conseguiu nem jogar fora nem absorver, ele vai guardar onde? No fígado. Só que ele vai converter essa pequenininha molécula, né, em uma grande molécula, muito grande, que ela não vai conseguir sair do fígado. Essa grande molécula é o que a gente chama de glicogênio. Tá? É como se fosse uma espiga de milho. Né? Você tem uma espiga de milho, é gigantesca, e ali você tem o que? Ali você não tem ali os grãos do milho? É a mesma coisa isso. A espiga é um glicogênio e os grãos do milho é a glicose. Então, quando o meu corpo está com baixo açúcar, com baixo conteúdo de glicose, o glicogênio o que ele vai fazer? Ele vai depulhar aquela espiga de milho. Então, ele vai soltar os grãos que haviam ali para aumentar a glicose. Deu para entender agora? Ficou melhor, né? E o último hormônio que o pâncreas, como é que se fala? Ele produz, a gente chama de somatostatina. Que hormônio é esse? Ele vai controlar, na realidade, a insulina e o glicogênio. Para quê? Para não ter descontrole. Porque se você produzir muita insulina, você pode ter um tipo de diabetes. Não sei se você sabia disso. Né? O aumento de insulina pode produzir? Tem. Né? Que a gente chama de
hiperucilemia, né, que é grande quantidade de insulina no corpo. E aí, na realidade, você tem baixo teor de glicose. E a ausência de insulina, você pode desenvolver um tipo de diabetes, né, que a gente tem o diabetes do tipo 1, geralmente, não é sempre, ela pode ser hereditária, tá? E tira isso da tua cabeça que só dá em criança. Novos estudos dizem que pessoas mais velhas elas desenvolvem diabetes do tipo 1 e a gente tem a diabetes do tipo 2, que ela geralmente ela vai estar envolvida com o estilo de vida da pessoa. O que é estilo de vida? Alimentação e falta de atividade física. Lembrando que atividade física não é você ir para academia, mas é você ter uma atividade ali moderada ali todo dia, tá? Então, isso aqui são algumas funções do, como se diz, do sistema digestório. Tá legal? Tranquilo? Bom, conforme eu vou passando aqui os ensinamentos para vocês, a gente vai falando mais um pouquinho, vou tentando explicar mais fácil para vocês entenderem. Agora, o que eu preciso de vocês? Eu preciso que vocês me deem um feedback das aulas. Eu preciso disso. Ah, mas por causa de quê? Eu preciso para querer saber se justamente você está entendendo ou não. Eu não preciso de um, dois, três alunos. Eu preciso que todos os alunos venham falar isso para mim. Tá? Por isso que na verdade a gente tem a plataforma de ensino e a gente tem um grupo do WhatsApp. Esse primeiro slide ele vai ser disponibilizado na plataforma e também no grupo. Para quê? Para que todos possam ter acesso, gente. Isso que eu quero que vocês entendam. O professor está aqui para ajudar vocês, só que vocês também precisam ajudar o professor. O professor que eu falo não é o professor Tobias, mas todos os professores. Então o aluno tem que dar esse feedback. Tá legal? Eu sei que está sendo um momento difícil, eu sei que está sendo um momento muito conturbado, não só em vocês, mas também na nossa vida, né, que a gente tem que saber, tem que editar vídeo, tem que estudar mais um pouquinho. É diferente, né, a gente fazer aqui um pouquinho de edição, mas nada é difícil. Né? Tudo na medida do possível a gente vai conseguir. Tá bom? Fica aí com Deus. Eu mandei um material para vocês sobre o sistema gastrointestinal também. Dá uma olhadinha no sistema gastrointestinal. Né? Se algumas coisas eu deixei de passar batido, dá uma olhadinha lá que ali explica melhor. Tá? E depois eu vou passar alguns exercícios para a gente conseguir fazer junto. Tá bom? Fica com Deus aí, tudo de bom. E força na peruca aí.